Olá, quer aprender um pouquinho mais de matemática? Ouça essa explicação com a Marta Mourão. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho de equação do primeiro grau. Então, quando você pegar e resolução de problemas, né? Quando você pegar um probleminha, você faz uma leitura atenta e vai procurar descobrir a incógnita do problema. Quando você leu lá o problema, não sabe de alguma coisa, chama aquela coisa por uma letra, a letra qualquer. Geralmente a gente usa muito o X, o Y, mas pode ser uma letra qualquer. Feita a leitura, arruma a equação do problema. A seguir, resolve a equação e, se possível, verifica a solução. Então, são 4 etapas que, se a gente seguir direitinho, fica mais tranquilo para a resolução. Vou dar uns exemplos aqui de algumas coisas que a gente vai trocar por letra, letra e número, símbolo. Quando a gente diz na matemática um número, se eu não sei qual é aquele número, eu vou representar por uma letra qualquer. Nesse caso, eu coloquei o X. Se eu estou pensando no triplo de um número, eu estou pensando em triplicar um número que eu já tenho. Então, se eu tiver o 2, eu vou triplicar ele, então eu vou obter o 6. Então, um número eu não sei, tá? Aquilo que eu não sei, eu represento por letra. Então, se eu vou triplicar aquela letra, eu tenho que pôr o 3 na frente aqui. Então, 3 vezes aquela letra. Na matemática, quando se fala do antecessor de um número, não é nenhum segredo. O que significa a palavra antecessor? Ora, antes. Quem vem antes? Se eu estou pensando no número 5, quem é o antecessor do 5? 4. Então, eu estou pensando em 2 números, que é o 4. Por que eu falo que o antecessor é x menos 1? Supondo que eu pensei num número x, que ele fosse o 5. E eu quero o antecessor dele, de cabeça você sabe que é o 4. Mas com letra, como é que eu represento isso? O 5 menos 1. Então, é o x menos 1. Então, para isso, quando aparecer a palavra antecessor, corre lá e escreve x menos 1. Quando fala o sucessor de um número, da mesma forma. Se eu estou pensando no número 5, sucessor é o que vem após, tá? Então, quem vai vir após? Eu já sei que é o 6. Mas esse número, ele pode ser um número qualquer. O sucessor dele não pode ser um número qualquer, só pode ser o número mais 1. Então, quando aparecer a palavra sucessor de um número, corre lá e coloca x mais 1. Antecessor, eu tiro 1 para saber quem vem antes. Sucessor, eu coloco 1 no meu número para saber quem vem depois. Quando você fala a metade de um número, a palavra metade não te remete à divisão por 2? Então, o número é esse, qualquer um. Se eu estiver pensando no 6, qual é a metade do 6? Não é o 3? Porque você pegou esse 6 e dividiu por 2? Então, o número é um número qualquer, mas eu quero a metade dele. Eu tenho que lembrar de dividir esse número por 2. Serve para qualquer número. Então, quando você resolve probleminhas por aí, em concurso público, ou se for alguma coisa de seleção, com certeza vai usar palavras dessas sim, tá? A resolver equação eu sei que você já sabe. Mas, muitas vezes, tirar da língua portuguesa para colocar na língua matemática é o grande problema. Então, vamos ler essa palavrinha aqui, ó. A soma de 2 números consecutivos. Ó, outra palavrona que cai sempre. Consecutivos, ó. Quando fala 2 dias consecutivos, o que você lembra? Segunda e terça, terça e quarta, quarta e quinta, não é assim? A palavra consecutiva também está se remetendo ao que vem depois. Mas está falando que eu vou somar 2 coisas consecutivas, e no caso aqui, são números. Então, se eu estiver pensando no número 5,
Quem é o próximo número dele? O sucessor dele não é 6? O próximo não é 6? Só que eu quero a soma de dois números consecutivos. Esse número não pode ser um número qualquer, então eu vou lá pôr o x. Mas esse não pode ser um número qualquer, porque eu estou precisando de um consecutivo. Então, eu tenho que pôr x mais 1. Então, eu vou somar um x, um número qualquer, com quem? Com o seu sucessor. Então, consecutivos, eu vou fazer uma soma. A soma de dois números consecutivos. Então, vamos resolver alguns probleminhas para a gente saber qual deles aqui a gente aplica? Vamos tentar resolver um probleminha que eu vou colocar aqui para vocês. Agora, vamos trocar as coisas aqui. E vamos colocar lá, fazer a leitura do problema. A soma de dois números consecutivos é 51. Veja bem, vamos pensar em dois números aqui, ó. 5 e o 6. Eles são consecutivos. Se eu somar esses dois, a soma de dois números consecutivos, obrigatoriamente eu tenho que falar que aqui é igual a 11, certo? Só que agora eu quero transformar isso numa equação para resolver. Então, a soma de dois números consecutivos, eu poderia chamar aqui de x. E o 6 não é x mais 1 aqui? Então, vou resolver um assim bem simples para você memorizar, tá? Então, esse número e o consecutivo dele é x mais 1. Aí, eu vou escrever igual a 11. Então, eu estou tirando da língua portuguesa, aqui, para escrever nessa língua matemática. Então, vamos fazer isso com aquele número ali. Então, você poderia pensar em, sei lá, se você pensar no 27 mais 28... será que dá 51? São dois números consecutivos, tá vendo, ó? Se você pensar no 26 mais 27, será que dá o que você está precisando? Então, um jeito de você resolver é você procurando dessa forma aqui. Mas, se nós usarmos a linguagem matemática para resolver, a gente ganha um pouquinho de tempo, tá? Então, o que que nós vamos colocar aqui? A soma de dois números consecutivos. Um número eu não conheço, eu vou dizer que é o x, e o outro é x mais 1. Gente, falou consecutivo, é isso que você tem que escrever, sempre. Na matemática, o significa igual. Então, esse igual é a mesma coisa que o Montei a equação. Então, viu o que nós fizemos lá, ó? Representei a incógnita do problema por uma letra, chamei de x, armei a equação do problema. E agora, o que nós vamos fazer? Resolver a equação. Então, agora a gente resolve para depois verificar, certo? Então, vamos lá. Então, retirando do parênteses aqui, ó, então vai sair mais x mais 1 igual a 51. Agora, vamos lembrar da equação. Agrupa o termo semelhante. Eu tenho 1x mais 1x, então eu tenho 2x. 2x mais 1, que é igual a 51. Pessoal, resolver uma equação do primeiro grau é você ficar com a letra sozinha de um lado, tá? Então, você tem que dar um jeito de terminar com x é igual a alguém. Para isso, você tem que vir quebrando as etapas aqui. Então, se eu tenho mais 1 desse lado, eu vou mandar ele para esse lado menos 1. Eu preciso tirar ele daqui para zerar. Então, se eu estou tirando ele daqui, eu tenho que tirar do lado de lá. Por quê? Resolver uma equação do primeiro grau, pessoal, é o equilíbrio. Então, tudo que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro. Se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro, e assim vai. Então, por isso que a gente fala que tá somando, passa para cá, subtraindo. Porque eu tô tirando um daqui, então eu vou tirar um daqui também. 51 menos 1. E aí, você continua fazendo a conta, até seu x ficar sozinho, né? Então, 2 vezes o x é igual a 50. Tá multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, eu vou dividir os dois lados da minha equação pelo mesmo número. Então, quando eu divido, eu vou ter que um dos números que eu encontrei é 25.
Se eu tenho de um lado é 25, então eu já tenho uma solução para o x aqui, né? O x é 25. No outro lado, voltando lá no enunciado, quais são esses números? O que você vai fazer? Verificar. O x é 5, você coloca lá na sua equação. E o outro número? Desculpa, o x é 25 e o outro número é 25 mais 1. Então, quais são esses números? 25 e 26. Se você somar os dois, deu 51. Entendeu esse probleminha? Então, você viu que não é difícil de você tirar da língua portuguesa para a língua matemática, tá? Vamos fazer o segundo probleminha, aproveitar esse espaço que nós temos aqui, fazer o segundo probleminha. Então, o que pegou nessa palavra? Nesse problema, a palavra consecutivo. O que significa consecutivo? X mais 1. Então, o próximo probleminha vai ser esse aqui. Vamos fazer as trocas que a gente já aproveita o mesmo espaço, né? A soma de um número com o seu sucessor... Desculpa, eu li errado. A soma de um número com o seu triplo é igual a 48. Qual é esse número? Então, o que nós temos? Eu vou somar um número com o seu triplo. Como que eu vou escrever o seu triplo? 3 vezes aquele número. Então, como que nós vamos montar? N mais 3N. Ah, você não falou que era X? Gente, pode ser a letra que você quiser. O número mais o triplo desse número é igual a 48. Onde que as pessoas erram? Eles escrevem assim, ó. N mais 3 é igual a 48. E como você está fazendo uma prova de alternativa, é claro que a primeira opção que vai aparecer lá vai ser 45. Você vai falar, nossa, foi fácil, acertei. Só que para esse enunciado aqui, teria que ser assim. A soma de um número com 3 unidades é igual a 48. Olha a diferença. Aqui é o seu triplo. Quando aparecer o seu triplo, é triplo de quem? 3 vezes o número que eu estava procurando, que eu estou procurando. Aqui, se fosse só para escrever a equação, N mais N vezes... Desculpa, deu uma gaguejada aqui. N mais 3 vezes o N igual a 48. Então, se fosse só para dar equação, mas o problema é saber qual é esse número. Aqui você já poderia ficar experimentando. Será que é 1? Coloco um aqui, coloco um aqui, resolve. Será que é 2? Será que é 10? Dá um pouco demora um pouquinho. Por outro lado, se você já conhece que pode agrupar os termos semelhantes, você tem 3 mais 1, 4N, que é igual a 48. Se o 4 está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Ou seja, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, se eu vou tirar esse 4 daqui, eu vou precisar dividir os dois lados da equação por 4. Quando eu faço isso, o meu N ficou sozinho aqui. Quanto dá 48 dividido por 4? Isso vai ser igual a 12. Pessoal, volta no enunciado. Quando a gente fala verifica, é para a gente saber se não está ficando nada errado para trás. Então, no lugar do N, você coloca 12. 3 vezes o N é 3 vezes o 12. Quanto que dá 12 vezes o 3? Não são 36? 36 mais 12, 48. Então, significa que a resposta está correta. Espero ter te ajudado em mais esses probleminhas. Obrigada.